Olá, hoje eu irei comentar o artigo Influência do treinamento intervalado de alta intensidade versus treinamento contínuo na capacidade funcional de indivíduos com insuficiência cardíaca. O artigo é uma revisão sistemática com meta-análise. A autora principal, Bruna Araújo, com colaboradores Jéssica Leite, Ellen Fusari, Renata Janaína Pereira de Souza, Maria Inês Remígio, Armelle Dornelas de Andrade, Shirley Lima Campos e Daniela Cunha Brandão, todas fisioterapeutas. Neste artigo, a introdução faz um apanhado geral sobre o contexto do que se trata o artigo. Então, na introdução, os autores dizem que os programas de reabilitação cardíaca reduzem o risco de morte e eventos agudos relacionados à doença, através da associação de várias modalidades de exercício. Quando utilizado, o exercício aeróbico de alta intensidade intervalado, do inglês High Intensity Interval Training, HIIT, ele permite uma adaptação gradual dos músculos esqueléticos a exercícios mais intensos. Este artigo, esta revisão sistemática, tinha como objetivo determinar se o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, promove melhoras maiores na tolerância ao exercício na comparação com o exercício aeróbico contínuo em indivíduos com insuficiência cardíaca. Ainda na introdução, os autores comentam que o programa de exercício para um paciente com insuficiência cardíaca consiste principalmente na realização de exercícios aeróbicos, que podem ser realizados continuamente, quando o indivíduo mantém a frequência cardíaca de treinamento, ou em intervalos, que intercalam alta intensidade e intensidade moderada. Sabe-se que os exercícios aeróbicos contínuos ainda são um dos mais estudados e utilizados dentro de um programa de treinamento, dentro de um programa de reabilitação em pacientes com insuficiência cardíaca. No entanto, a aplicação do HIIT, que consiste em níveis mais elevados de exercício combinados com períodos de intensidade menor, tem sido, à medida que o tempo passa, apontado como uma estratégia interessante para a melhora de pacientes com insuficiência cardíaca. O HIIT ele tem mostrado induzir a uma produção de energia, uma taxa de energia maior. O HIIT ele requer diferentes recrutamentos metabólicos e musculares do que o exercício aeróbico contínuo. Então, esse tipo de treinamento permite uma rápida e gradual adaptação aos músculos esqueléticos, consequentemente, tornando o exercício, o treinamento, menos repetitivo. O exercício aeróbico contínuo ele tem sido discutido em relação ao exercício intervalado em populações que variam desde atletas a pacientes com doenças crônicas, DPOC, doenças cardíacas de maneira geral. Entretanto, ainda não há um consenso se o HIIT ele é aplicável em indivíduos com insuficiência cardíaca, com doenças cardíacas, no sentido de apresentar resultados. É interessante também levar em consideração o número de pessoas com doenças cardíacas
aumenta todos os dias. Então, é importante identificar a intensidade ideal de exercício para cada paciente. Diante desse contexto, o objetivo deste artigo, desta revisão sistemática, foi analisar se o HIIT ele promove um aumento da capacidade de exercício, da capacidade funcional, da qualidade de vida e da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, se comparado com o exercício aeróbico contínuo em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, como eu acabei de mencionar, o principal objetivo do artigo foi avaliar se o HIIT ele traz maiores resultados do que o exercício aeróbico contínuo sobre a capacidade funcional, qualidade de vida e fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Neste vídeo, comentário sobre as duas modalidades de exercício aeróbico, eu vou focar exclusivamente sobre a capacidade funcional dos pacientes com insuficiência cardíaca. Contextualizando um pouco melhor esse artigo, trata-se de uma revisão sistemática que pesquisou por artigos indexados na PubMed, Lilacs, Cielo, Pedro, Scopus e Web of Science. Então, os autores combinaram os descritores e pesquisaram artigos nessas bases de dados. Os descritores utilizados para a pesquisa foram escolhidos no MESH e no DEX. E não houve nenhuma restrição linguística ou temporal. Então, esses autores partiram do princípio que incluiriam artigos em qualquer idioma e com qualquer ano de publicação. Quando possível, uma meta-análise foi realizada e a qualidade da evidência foi avaliada utilizando a escala GRADE. Ainda sobre os métodos, agora, em relação aos descritores da pesquisa, idioma, ano das publicações incluídas na revisão sistemática e a duração para o desenvolvimento desta revisão sistemática, os autores informam que utilizaram os descritores de acordo com o MESH e os termos no DEX, que foram insuficiência cardíaca, tolerância ao exercício e teste de esforço. Além desses, também utilizaram palavras-chave: treinamento intervalado aeróbico, exercício intervalado de alta intensidade, treinamento intervalado aeróbico de alta intensidade e treinamento intervalado de alta intensidade. Uma busca foi realizada com os mesmos termos, só que com os termos em português, o DEX. O filtro humanos foi utilizado para excluir estudos em animais. Os descritores foram combinados utilizando os operadores booleanos. Não houve restrição linguística. Isso significa dizer que os autores, caso encontrassem, incluiriam para análise artigos em qualquer idioma, bem como, independente do ano de publicação, os autores também incluiriam os artigos, sejam eles antigos ou sejam eles recentes. A busca ela foi realizada nas bases de dados entre o mês de abril de 2017 e o mês de maio de 2017. Esta revisão sistemática foi registrada no Prospero. Ainda em relação aos métodos,
Os autores elegeram desfechos primários e secundários. Desfechos são variáveis importantes, são as variáveis que os autores quiseram pesquisar. O desfecho primário, um desfecho clinicamente importante, foi o desfecho capacidade funcional, desde que fosse avaliado por um teste de esforço máximo ou submáximo. Desfechos secundários foram qualidade de vida, avaliada por questionários, e melhora da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, avaliado através do ecocardiograma. Então, conclui-se que os autores tinham como meta avaliar principalmente capacidade funcional, secundariamente a qualidade de vida e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Mais uma vez, nessa videoaula, eu vou abordar apenas o desfecho capacidade funcional. Os autores dessa revisão sistemática utilizaram duas ferramentas para fazer a análise do risco de viés na obtenção, no intuito de obter os possíveis erros metodológicos dos artigos e, consequentemente, fazer algum nível de recomendação sobre a evidência da aplicabilidade de um determinado recurso de tratamento. Os autores dessa revisão sistemática utilizaram a ferramenta Cochrane para avaliar o risco de viés metodológico. Os autores também utilizaram a ferramenta GRADE para analisar o nível de evidência, o nível de recomendação da técnica em análise, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Como resultados, os autores, em suas buscas nas bases de dados, encontraram 5.258 títulos. Desses 5.258 títulos, um total de 7 artigos foi incluído para síntese qualitativa, para análise qualitativa. Uma baixa qualidade de evidência foi observada, demonstrando que o treinamento intervalado é superior ao treinamento aeróbico contínuo para melhora do consumo máximo de oxigênio, o que reflete uma melhora na capacidade funcional desses indivíduos. E os autores também encontraram uma moderada qualidade de evidência relacionada à melhora da qualidade de vida e da fração de ejeção do ventrículo esquerdo dos pacientes. Baixa qualidade de evidência para melhora da capacidade funcional, moderada qualidade de evidência relacionada à qualidade de vida e fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Ainda nos resultados, em relação aos pacientes descritos nos artigos e o método de avaliação da capacidade funcional, os autores descrevem que os artigos incluíram indivíduos adultos, de ambos os sexos, com diagnóstico de insuficiência cardíaca, fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida e classificação funcional 2 e 3, de acordo com a New York Heart Association. Todos os estudos incluídos realizaram a avaliação da capacidade funcional através do teste de exercício cardiopulmonar, a ergometria ou ergoespirometria. Quanto às características gerais das intervenções, os autores dessa revisão sistemática mostram que, entre os estudos incluídos, 3 deles consistiram em um treinamento por 12 semanas, com sessões
3 vezes por semana. Apenas 3 estudos usaram uma duração diferente. Um avaliou o efeito agudo do HIIT, enquanto os outros 2 foram realizados por 16 ou 24 semanas. A intensidade utilizada para o HIIT e o tempo de intervalo foram diferentes entre os estudos. 3 protocolos usaram o cicloergômetro, enquanto os outros usaram a treadmill, uma esteira. Os protocolos de exercício foram diferentes quanto ao número de sessões, duração do exercício, monitoramento dos pacientes. E isso pode ter influenciado a magnitude do efeito. Tantas diferenças entre as intervenções tornam um tanto quanto incomparáveis. Em relação à análise do risco de viés, os autores disponibilizaram essa análise em um suplemento do artigo e resumem os achados relacionados ao risco de viés. Os autores mencionam que todos os artigos foram randomizados. Entretanto, apenas 2 descrevem o método utilizado para a randomização. A alocação dos participantes da pesquisa não foi descrita nos estudos incluídos. Um dos artigos não incluiu o cegamento dos participantes e profissionais, enquanto apenas 2 artigos reportaram esse tópico de cegamento dos participantes. Nenhum dos estudos informou desfechos incompletos, dados incompletos. Gostaria apenas de contextualizar o que é randomização e cegamento. Randomizar é alocar aleatoriamente os participantes de um estudo a 2 ou mais grupos. De maneira bem simples, um grupo recebe um tratamento específico e o outro grupo pode receber nenhum tratamento ou outra técnica. O caráter aleatório da alocação dos participantes a um grupo ou a outro grupo de estudo estabelece a base para o teste da significância estatística das diferenças entre os grupos nos desfechos medidos. A alocação aleatória garante que fatores como idade, sexo e outras características basais de prognóstico que confundiriam uma associação observada, incluindo fatores desconhecidos ou não aferidos, sejam distribuídos igualmente entre os grupos randomizados, exceto pela variação ao acaso. Em relação ao cegamento, todas as intervenções devem, sempre que possível, ser planejadas de tal forma que os participantes do estudo, os membros da equipe com os quais eles têm contato, os responsáveis pelas medidas laboratoriais e aqueles que adjudicam os desfechos não saibam para qual dos grupos cada um dos participantes foi alocado. Quando não é possível cegar todas essas pessoas, é altamente desejável que o maior número possível seja cegado. Por exemplo, cegando sempre os funcionários de um laboratório. Em um ensaio clínico randomizado, o cegamento é tão importante quanto a randomização, pois protege o estudo de vieses, de erros metodológicos, devido ao uso de co-intervenções e devido à avaliação enviesada desses desfechos, desses resultados. Nesta meta-análise, restrita apenas
ao pico de VO2, ao consumo máximo de oxigênio, que é a variável padrão ouro para a avaliação cardiorrespiratória dos pacientes, observamos que 5 artigos foram incluídos. Ielamo, 2012, Koufax, 2014, Smart e Steele, 2012, Ulbricht, 2016 e Wisloff, em 2007. São apresentados as médias e desvios padrão dos grupos que fizeram treinamento intervalado de alta intensidade e do grupo que fez o treinamento contínuo. E a diferença entre esses dois grupos? Observamos no gráfico Forest Plot que o grupo controle, que seria o treinamento aeróbico contínuo, é comparado com o grupo experimental, que é o exercício de alta intensidade intervalado. Observamos apenas que 2 artigos mostraram uma superioridade do treinamento intervalado de alta intensidade em relação à melhora da capacidade funcional, enquanto outros 3 artigos mostram para a gente que tanto o HIIT quanto o contínuo apresentam alguns benefícios em relação à melhora da capacidade funcional do paciente. No entanto, não é possível tirar alguma conclusão sobre a superioridade de uma ou outra técnica. De acordo com o diamante, observamos que ele está totalmente do lado que favorece o HIIT. O intervalo de confiança variou entre 0,39 e 4,33, não cruzou a linha de nulidade. Observamos que o tamanho do efeito foi 2,35 e foi estatisticamente significativo, embora o tamanho do efeito não tenha sido grande. A meta-análise também mostra uma heterogeneidade de 48% entre os artigos. Esse trecho do artigo mostra os principais resultados relacionados à capacidade funcional. Então, a meta-análise para o efeito do HIIT e do exercício aeróbico contínuo no consumo máximo de oxigênio mostrou uma qualidade de evidência baixa, com um tamanho de efeito de 2,36. Heterogeneidade de 48%, favorecendo o grupo HIIT. Na comparação entre ambos os tipos de modalidades de exercício, Ielamo observou que tanto o HIIT quanto o treinamento contínuo resultaram em melhoras significativas na capacidade funcional dos pacientes com insuficiência cardíaca. No entanto, não houve diferenças significantes entre os dois tipos de treinamento. Outro estudo reportou diferenças significantes do ponto de vista estatístico entre os dois tipos de exercício, quando foram utilizados parâmetros cardiopulmonares. Ao contrário, outros 2 estudos encontraram que o HIIT resultou na melhora de ganhos de capacidade funcional do que treinamento contínuo. Então, nesta tabela de qualidade de evidência, podemos concluir que os autores sugerem que a capacidade funcional
avaliada pelo consumo máximo de oxigênio, apresentou uma qualidade da evidência pelo grade baixa. Significa dizer que ainda não temos parâmetros para revelar se o HIIT de fato é melhor que o treinamento aeróbico contínuo em relação à capacidade funcional. Diferente do nível de evidência moderado para a qualidade de vida e para a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Os artigos incluídos nessa meta-análise, nesta revisão sistemática, apresentaram algumas limitações que podem ter influenciado quanto à interpretação dos efeitos do HIIT na melhora da capacidade funcional. Os autores da revisão sistemática apontam que houve uma variação da faixa etária dos pacientes em alguns dos estudos incluídos. Será que a insuficiência cardíaca tem as mesmas repercussões no indivíduo jovem e no indivíduo idoso, muitas vezes com outras comorbidades associadas? Na insuficiência cardíaca dos estudos incluídos, a causa da insuficiência cardíaca foi variada. Será que o indivíduo com insuficiência cardíaca, causada por diferentes fatores de risco, tem a mesma evolução clínica? A falta de descrições claras sobre randomização, sigilo de alocação e cegamento comprometeram a qualidade metodológica dos artigos incluídos nessa revisão sistemática. Além disso, alguns artigos apresentaram o tamanho de amostra inadequado. Isso significa dizer que não podemos extrapolar para a população em geral certas conclusões dos artigos, porque a amostra ela não foi representativa. Além disso, foi observada uma heterogeneidade entre os estudos. Na meta-análise, essa heterogeneidade foi de 48%. Então, existiram diferentes métodos, diferentes protocolos para a realização do HIIT e do contínuo, e isso, de certa forma, também contribui para as conclusões sobre o efeito do HIIT na melhora da capacidade funcional de pacientes com insuficiência cardíaca. Como conclusão, os autores apontam que o treinamento intervalado de alta intensidade e o treinamento contínuo promovem benefícios para os pacientes. Entretanto, a qualidade da evidência ainda não permite indicar se existe superioridade do HIIT em relação ao exercício contínuo convencional, utilizando as variáveis utilizadas, ou melhor, utilizando as variáveis analisadas: consumo máximo de oxigênio, qualidade de vida e fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Essa revisão sistemática verificou que o HIIT promove melhoras maiores na capacidade aeróbica do que o exercício contínuo em pacientes com insuficiência cardíaca. A meta-análise mostrou que ambas as formas de treinamento promovem benefícios, mas a qualidade da evidência, o nível de recomendação, ainda não nos permite estabelecer se o HIIT é superior ao treinamento contínuo. Então, esta foi a videoaula comentando o artigo
influência do treinamento intervalado de alta intensidade versus treinamento contínuo na capacidade funcional de indivíduos com insuficiência cardíaca.